No momento de muitas incertezas, nos voltamos para o que oferece a maior certeza. Ian, não está aparecendo. A ciência pode superar doenças, Só criar o áudio. curas, e sim, vencer. Só um minutinho. É isso que eu estou procurando, a tela certa, que esse Mac de vez em quando faz. Gente, chique é outra coisa, né, Mac? O meu é o Windows antigo, Microsoft. Vencido. Está aparecendo, Aline? Agora tá. Tá? Obrigada. No momento de muitas incertezas, nos voltamos para o que oferece a maior certeza. A ciência. A ciência pode superar doenças, criar curas e, sim, vencer pandemias. Já fez isso antes e vai fazer de novo. Porque quando confrontada com um novo oponente, ela não se curva. Se reinventa, questiona, até encontrar o que procura. Essa é a força da ciência. Então, estamos colocando a nossa ciência em ação. As nossas pesquisas, especialistas e recursos, tudo num esforço para antecipar potenciais terapias e vacinas. Outras empresas e instituições acadêmicas estão fazendo o mesmo. Toda a comunidade científica mundial está trabalhando em conjunto para vencer esse vírus. E estamos usando a ciência para fazer acontecer. Porque quando a ciência vence, todos nós vencemos. Boa. A Pfizer deu show mesmo. E aí, Aline, toca o barco aí. Então, obrigada, gente. Boa noite aí, mais uma vez. Obrigada, Fuzita, doutor Pedro, doutor Ariel, doutor Marcos, a Lia. Obrigada por fazer o evento acontecer. Então, eu vou chamar primeiro o doutor Pedro Henrique para se apresentar e chamar o doutor Ariel aí com a primeira palestra da noite. Olá, boa noite a todos. Deixa eu apresentar o doutor Ariel, que é mais importante. O doutor Ariel é médico urologista em São Paulo, é um dos coordenadores da pós-graduação em cirurgia robótica do Albert Einstein. Eu sou aluno dele nessa pós-graduação, não sei se ele lembra, são muitos alunos. Ele fez doutorado na Faculdade de Medicina do ABC em Harvard, já fez o seu fellow clínico na França, no Instituto Montsouris, que é um instituto tradicionalíssimo francês. E aí vai nos dar uma palestra sobre o carcinoma urotelial focando em bexiga. Essa é uma neoplasia muito comum, né? É o quarto câncer mais comum no homem, o segundo câncer urológico mais comum. Então vai ser muito importante para nós todos ouvirmos dele as mensagens que ele tem para passar e qual tem sido a rotina dele frente aos novos avanços aí. A gente acabou de ter uma ASCO com algumas novidades. Então, eu passo a palavra para ele, para que possamos ouvir sua palestra. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, discutindo, né, aprendendo bastante também. Vai ser um prazer. Eu foquei minha aula mais na bexiga. Eu fiz uma apresentação meio global para deixar um tempo para a gente discutir um pouquinho e debater o dia a dia nosso, tá bom? Então, eu vou falar sobre o carcinoma urotelial com foco em bexiga. Primeira coisa, a gente entender a história natural dessa doença. A gente nasce sem neoplasia, alguns pacientes, algumas pessoas desenvolvem uma neoplasia que ela pode ser de alto grau ou baixo grau. A gente sabe que neoplasia de baixo grau é muito pouco provável que vai levar um desfecho pior ao paciente. No entanto, a gente sabe que a neoplasia de alto risco ela tem uma grande chance de progredir e se transformar no invasivo. E a partir daí, quando o carcinoma urotelial se torna invasivo, a gente sabe que a mortalidade de câncer específica se sobrepõe por outras causas. Então, a partir desse momento, a gente tem grandes chances de perder o nosso paciente pelo câncer. Então, o que a gente busca? Ao máximo, não deixar o paciente chegar nesse nível, que é o nível da doença invasiva. Então, sempre quando a gente está diante de um tumor de bexiga, a primeira coisa é a gente tentar estratificar onde ele se encontra, onde ele se enquadra, para manejar ele da forma correta.
Eu divido dessa forma, em baixo risco, intermediário e alto risco, como recomenda a NCCN. No baixo risco, é importante a gente destacar que ele tem que coincidir tudo isso, né? É o E. Então, é o primeiro tumor, ele é único, TA, ou baixo grau, menor que 3 centímetros, ou ausência de carcinoma in situ. O alto risco é todo aquele que é alto grau, ou T1, ou carcinoma in situ, ou aqueles volumosos ou múltiplos. O que fica no meio do caminho são os intermediários. Por que isso é importante? Que o alto risco é alto risco de progredir para carcinoma invasivo, tá? Então, o protocolo de tratamento e a atenção que a gente vai ter para esse paciente é muito maior. Em relação ao diagnóstico e estadiamento, o que eu gosto sempre de falar é que nada pode retardar o tratamento. É muito diferente a gente estar no cenário Einstein, que o paciente chega em mim hoje e amanhã ele faz uma ressonância. Mas a vida real, a gente trabalha no Vila Santa Catarina, entre outros serviços, que não é assim a vida real. Então a gente acaba querendo fazer a medicina ideal e acaba retardando o tratamento e prejudicando o paciente. Tá? O objetivo de você investigar o carcinoma urotelial é a gente avaliar a invasão local, o grau de diferenciação desse tumor, se já tem linfonodos comprometidos ou se esse tumor já se espalhou para outras partes, até mesmo para o trato urinário superior ou metástases para outros órgãos. Os exames muito utilizados, que é um exame interessante para a gente, que acaba sendo o primeiro exame que o paciente chega para o urologista, é o ultrassom. O ultrassom, ele vê uma lesão vegetante, né? Ele tem uma sensibilidade moderada, mas o mais importante a gente ter como conceito que ele não pode descartar as potenciais causas de hematúria. A gente precisa ter investigação melhor. Ele consegue ver uma lesão vesical, mas ele não consegue substituir uma tomografia para avaliar trato urinário superior, por exemplo. Tá? A urotomografia, ela também é bastante utilizada. A urotomografia é um exame muito bom para carcinoma urotelial. Tá? Ela tem uma boa resolução, ele tem baixo tempo de aquisição, em comparado à ressonância magnética. No entanto, ela só tem um ponto negativo em relação à ressonância. Ela não é capaz muito de estratificar o estadiamento T, até o T3A. O T3B ela até consegue ver o borramento de gordura, mas ali, se é superficial, músculo invasivo, um estadiamento que pode determinar para a gente conduta, que seria uma quimioterapia neoadjuvante ou não, por exemplo, a tomografia ela deixa a desejar um pouquinho quando se compara com a ressonância. A ressonância, por sua vez, ela tem as mesmas qualidades que a tomografia para avaliar linfonodo, metástase óssea é boa também, e pode diferenciar de um invasivo e de um não invasivo. Ela tem essa capacidade. Hoje já tem aquela escala Virhats que estão sendo cada vez mais utilizada. O pessoal do Einstein está treinando. É difícil você fazer uma forma reprodutível, mas a gente acha que está evoluindo para a gente ter uma melhor precisão. Quando a gente compara esses dois métodos, é muito frequente no board perguntar se faz uroressonância ou se faz urotomografia. Os dois são muito bons, tá? Os dois são excelentes para estadiamento. No entanto, como regra, o que eu gosto que tenha na cabeça, para estadiar trato urinário superior, a urotomografia ela é superior que a uroressonância. Para estadiar a bexiga por si só, a uroressonância é melhor. Por exemplo, tem pacientes que chegam para mim, ou teve uma hematura, ou chegam encaminhados por um pólipo vesical. Quando eu estou no Einstein, eu consigo pedir uma ressonância para ele antes da RTU. Então, com esse achado, eles conseguem aplicar o Virhats e conseguir ter uma noção melhor de invasão de T3, invasão de T2, ou alguma coisa assim. Porque se você faz o exame pós-RTU, que também pode ser realizado, você pode ter alterações inflamatórias, especialmente vesical, linfonodos, na verdade, que são reativos e não são neoplásicos. Então, sempre que possível, a gente realiza antes da RTU. Isso não está no guideline. O guideline ele fala que você pode fazer depois, você primeiro tem que fazer a RTU, espera aí umas 2 semanas para desinflamar um pouquinho e faz o estadiamento. De forma geral, a gente tem feito antes a ressonância. O PET scan, ele não deve ser utilizado em casos localizados, é muito raro a gente utilizar um PET scan. Talvez em alguns T2 ou T3A que a gente queira estadiar, que a gente esteja mais preocupado com esse caso,
e biopsiar lesões suspeitas, né? Está suspeitando de metastático. A cintilografia óssea é muito pouco utilizada, praticamente nunca solicitada, apenas sintomas. A cistoscopia, eu acho um dos exames mais importantes nesse cenário. O grande problema da cistoscopia é que a maioria dos serviços tem cistoscopias rígidas. O que isso implica, para os oncologistas saberem? Isso implica que você tem que levar o paciente para o centro cirúrgico e anestesiar o paciente. Tá? Então, isso custa tempo, custa dinheiro. Tá? Agora, o ideal é a gente ter o cistoscópio flexível, que é o que a gente tem lá no hospital, que o paciente vem como se fosse numa consulta com anestesia local, a gente faz esse exame. Talvez esse seja um dos maiores fatores que a gente não faz o protocolo de segmento do tumor não músculo-invasivo da forma adequada, porque você leva o paciente cirúrgico para fazer um procedimento de 15 minutos, ele atrasa 2 horas para começar, daí você tem que anestesiar, você perde uma manhã para fazer esse exame praticamente. Então, do ponto de vista logístico, imagina isso no SUS. Isso acaba complicando um pouquinho mais. No Vila hoje, a gente tem um dia designado só para cistoscopia, porque senão a gente não estava dando vazão. O que é interessante? Você tem que anotar muito bem, você tem que observar, e a cistoscopia flexível e esses novos cistoscópios, eles dão algumas alternativas de luz branca, luz azul, que a gente tem uma maior sensibilidade de identificar lesões, principalmente carcinoma in situ. Tá? Agora, o que é importante? É o conceito que, se foi diagnosticado um pólipo, um nódulo vesical, todos nós estamos totalmente autorizados a fazer RTU e depois estadiar o paciente. De novo, nada pode atrasar o tratamento desses pacientes. A citologia oncótica a gente usa sempre, apesar de ela ter um valor um pouco questionável na prática clínica, esses números que eles colocam, uma alta sensibilidade, 84%, tem vários fatores que podem gerar engano nesse exame, então a gente acaba usando. Mas o que muda a nossa prática clínica é muito pouco. É naquele que tem uma citologia positiva e não tem nada na bexiga, por exemplo. Tá? A citologia negativa não exclui o tumor, então você precisa continuar fazendo cistoscopia no follow-up, por exemplo. A biópsia setorial eu vejo pouca gente fazer, eu gosto, eu faço sempre quase biópsia setorial, sempre quando eu acho lesões suspeitas eu faço. A principal indicação é quando você tem uma citologia positiva e você não está identificando visualmente uma lesão, daí você é obrigado, na verdade, a buscar áreas mais avermelhadas e fazer biópsias. E nesse cenário também entra essas novos aparelhos modernos que têm uma luminosidade que você olha melhor esse tipo de células. Biópsia, isso eu acho interessante, também é uma coisa que eu vejo pouco na prática clínica, no dia a dia dos colegas urologistas, que eu acho que é importante que seja incorporado, principalmente tumores volumosos. Você tem suspeita de T2 visualmente. A gente sabe quando a gente tem um tumor feio, porque o tumor bonzinho de bexiga, a gente tem um aspecto macroscópico muito típico. O céssio grande, invasivo, a gente também consegue ter essa suspeita. É lógico que é a patologia que vai determinar. Mas você tem que ter uma biópsia, se você invadir o colo, invadir o trigo, uma biópsia de próstata, uma biópsia da uretra prostática, porque não é possível, cistectomia, você sabe qual a melhor derivação para esse paciente, por exemplo. Tá? O papel dos biomarcadores está melhorando a cada dia que passa. O que a gente pode falar hoje é do PDL1, que eu acho que é o principal marcador de bexiga hoje, que a gente tem visto e tem sido utilizado, porque ele determina a conduta, né? O grande problema dele é que tem que testar muita gente para achar algum teste positivo do PDL1. Então, ele é muito útil para pacientes não candidatos à quimioterapia, cisplatina, ou aqueles que tiveram recorrência apesar da quimioterapia, pensando aí numa terapia, numa imunoterapia, como uma segunda linha de tratamento. Bom, aqui eu acho que é o foco principal. Esse aqui, nós fizemos um conjunto de fluxograma, o time da urologia do Einstein, que a gente tem diversos cenários. Esse é o cenário 1, que é o cenário Einstein. A gente tem um cenário 2, que é um cenário Vila Santa Catarina, e um 3 é o cenário MBOI. Por que a gente dividiu isso? É muito diferente a quantidade de recurso e agilidade que eu tenho com as coisas em cada um desses serviços. O MBOI aparece muita RTU de bexiga, só que a gente não tem oncologia lá. Então, é muito difícil a gente fazer a gente não tem BCG. Então, a gente opera ele e tem que mandar para a rede para fazer BCG. Então, é uma situação muito precária, diferente do Hospital Municipal Vila Santa Catarina, que a Aline já trabalhou lá, ela sabe como é que é, as coisas funcionam muito bem, apesar de ser do SUS.
Então, esse é o fluxograma que eu utilizo, né? Um paciente que a gente tem que fazer a avaliação pré-operatória adequada. Eu costumo fazer a ressonância antes, como eu disse para vocês. Eu sempre procuro fazer a cistoscopia flexível, se eu posso, no consultório, no mesmo dia que o paciente passa em consulta comigo, para saber o que está esperando, se tem múltiplas lesões, porque eu tenho a luz azul no consultório, então eu posso tentar enxergar algo que talvez eu não veja no dia da cirurgia, que eu não tenho a luz azul. Então, se é um tumor que eu tenho um aspecto visual de baixo risco, pediculado, eu faço uma ressecção, e único, faço uma ressecção. Ela não pode ser extensa, mas ela deve ser adequada. Eu vou mostrar já já a técnica cirúrgica que eu utilizo. E, de forma geral, a gente tem preconizado fazer a quimioterapia pós-operatória. A gente utiliza a gencitabina. Por quê? Porque a gente não tem mitomicina. Então, a gencitabina a gente tem. Eu vou mostrar o protocolo para vocês como a gente faz a aplicação. Isso já se tornou uma rotina tanto no Einstein como no Villa. Todos os casos que a gente faz com esse perfil, a gente adota esse protocolo. E naqueles tumores que é aparentemente invasivo do músculo, de alto risco, céssio, pode ter perfuração de bexiga ou pode ter coágulo. Esse paciente não é candidato à quimioterapia, tá? Então, a gente não prossegue com ela. Então, o candidato à quimioterapia é aquele tumor pequenininho, único, isolado, uma suspeita de um baixo risco, no máximo intermediário. Daí, após a ressecção, a gente avalia o anátomo, né? O anátomo patológico, na ressecção, a gente já pode ver se é completo ou não. Muitas vezes a gente acha uma lesão que a gente resseca para tirar o anátomo. Ela é gigante, a gente não consegue fazer uma ressecção completa. Daí a gente tem que voltar e repetir essa ressecção. A menos que a gente tenha certeza que ele seja metastático, que ele tenha outra coisa, que se só queria patologia. Mas se é um paciente localizado, idealmente a gente precisa voltar e fazer uma ressecção no segundo momento completa. Essa segunda ressecção, de forma geral, a gente faz entre 2 a 6 semanas. Eu colocaria aí na 4ª semana o cenário ideal que eu tenho utilizado. Tá? Se você ressecou tudo, é um TA, tem amostra muscular, daí você já fica mais tranquilo, você não precisa fazer uma RRTU. A RRTU, que é a nova revisão que a gente faz depois de 2 a 6 semanas, eu acho que é muito importante. Todos os guidelines defendem. O que ela consiste? Se vem um T1, ou se vem um alto grau, ou qualquer suspeita que você não ressecou inteiro, ou alguma coisa assim, você é obrigado a voltar nesse paciente com 4 semanas, mais ou menos. Fazer uma ressecção da base da lesão e biopsiar e avaliar eventuais outras áreas. Tá? Isso é de fundamental importância. Um outro fator que determina a RRTU é a não ressecção da musculatura. Já já vou falar da técnica cirúrgica da RTU. Tem muita RTU que chega para a gente de segunda opinião que a muscular não foi amostrada. Isso compromete bastante e a gente acaba sendo obrigado a fazer uma nova RTU para mostrar a bexiga. Tá? Por isso eu tenho adotado como rotina, após o término da minha ressecção, eu faço biópsia fria da base da lesão. Com isso eu não corro o risco de esse paciente não ter amostra muscular. Maria, posso interromper um pouquinho? Pode. Você faz lá, no seu consultório, você tem a cistoscopia com luz azul. Quando você vai ressecar, naqueles casos positivos, você também tem a luz azul disponível? Não tenho. Não tem. Acontece de você descrever lesão no teu consultório com a luz azul e na hora de ressecar a lesão com a luz branca, você não conseguir ver aquela lesão que você havia visto com luz azul no consultório? Olha, eu vou te falar, vou ser bem sincero, não é muito, mas acontece, sabe? São a minoria das vezes que acontece, que a gente vê algo na flexível que a gente não viu na convencional, mas já teve alguns casos, principalmente que a gente viu aquela imagem de suspeita de carcinoma in situ, que se chega na hora você não vê. Daí você até vai lembrar depois, ou você vê o CD, entendeu? A gente deixa bem anotado. Eu acho que é um algo a mais para aqueles poucos casos que a gente perderia, sabe? De alguma forma. A gente faz bastante dessa cistoscopia. Concordo com você que é a minoria deles que impacta em mudança de conduta, tá? Maria, só puxando o gancho também, queria fazer uma pergunta. Existe algum tipo de marcação para essas lesões que o Pedro Henrique falou?
Não, Ou se não é rotina, não se faz. Marcação, você diz com... Para achar depois a lesão, se você for, né, o que teve suspeita faz, de que... ou a gente grava o vídeo, ou a gente tira foto, ou o que tem lá como rotina nossa é um diagrama da bexiga que você faz um pontinho onde tem lesão para depois, na hora que você for na cirurgia, você fazer como se fosse um mapa, você voltar lá e fazer, entendeu? É assim que a gente faz, tem um diagrama. E, assim, não existe como na colonoscopia a possibilidade, por exemplo, de tatuar onde está fazendo a lesão? Não, a gente não faz. O máximo que a gente faz é biopsiar. A gente faz no consultório, então até o biopsiar demorou para a gente conseguir a autorização do Einstein para deixar a gente fazer. Hoje a gente já faz biópsia, mas nenhum tipo de outra intervenção, sabe? Aqui em Manaus a gente não tem luz azul, né, Ariel? Não tem lugar nenhum. Eu desconheço algum lugar que tenha. Qual é a dificuldade de você ter a luz azul também no momento da ressecção? Por que você consegue tê-la no teu consultório e não consegue tê-la no centro cirúrgico na hora de ressecar lesões maiores? É o equipamento. É que o equipamento que o Einstein comprou, que tem a Neuroband lá, é um equipamento da Olympus, flexível, que tem essa tecnologia. Daí ele fica no setor de consultório. Nosso equipamento de cistoscópio rígido, a gente não comprou com essa tecnologia. O motivo que a gente não comprou é que realmente a gente não é tão convencido que vale a pena o investimento. Tá? É isso. A gente não é convencido, a gente prefere gastar dinheiro com outras coisas no momento, sabe? Pode ser que as coisas mudem, mas no momento a gente acha que ainda não tem grandes mudanças de impacto na prática clínica. Eu acho que uma utilidade, por exemplo, aqui eu já tive paciente que por algum motivo fez citologia urinária e veio positiva. Você faz citoscopia, não tem tumor de bexiga, faz exame de imagem, não tem tumor em rim, ureter, nada, e ele tem uma citologia urinária positiva. Você repete a citologia urinária e dá positiva. E esses dois casos que eu tive experiência, o tumor só foi visto com luz azul, entendeu? Era uma coisa que seria bom que tivesse, né? Mas realmente aqui a gente não tem, porque como você falou, na maioria dos casos a gente não precisa usar e acaba que não vale o investimento, né? Como você põe na ponta do lápis. Na hora que você pega um Einstein, que é um hospital de referência, que ele quer ter todas as tecnologias, ele acabou comprando. E sim, isso que nem eu falei para você, de forma geral, todo paciente que eu vou fazer uma RTO de bexiga, eu tento fazer uma cistoscopia nele, sabe? Virou uma conduta minha, que eu acho que eu refino um pouco o meu tratamento, diminui um pouco a minha chance de erro. Mas, na nossa experiência prática, a taxa de mudança de conduta é bem baixa, tá? Concordo que tem casos que vão ser importantes, mas a taxa de mudança de conduta é baixa, tá? Na nossa experiência. E daí, depois que a gente faz a ressecção, quando a gente faz a RRTU, eu acho que é importante vocês oncologistas também cobrar dos urologistas a RRTU. Ela é questionável no sentido de quem faz uma RTU bem feita talvez não precise, mas é protocolar em todos os guidelines, principalmente se não tiver muscular representada, né? Daí a gente classifica em baixo risco. Baixo risco, a gente só vai observar. A gente vai fazer uma cistoscopia com 3 meses, se for negativa com 12 meses, depois uma vez por ano. Eu acabo acompanhando com imagem, tá? Bem tranquilo. O risco intermediário, daí já é um pouquinho diferente, tá? O risco intermediário, é muito provável que no nosso cenário a gente tenha feito quimioterapia, tá bom? Mas mesmo se fez quimioterapia, você tem que adotar 2 protocolos quando é intermediário. Ou você continua com quimioterapia, uma manutenção para dar até 12 meses, até 1 ano, ou você pode trocar e fazer BCG. No risco intermediário a gente também faz por 1 ano. Tá? Quando recorre à quimioterapia, fez esse ciclo de 1 ano, você pode usar a BCG, daí, que eu acho uma estratégia boa, tá? Principalmente no cenário que a gente está com pouca BCG. E na recorrência, se for um tumor pequenininho, a gente pode até fazer uma quimioterapia. Tá? Importante que nesses casos a gente faz cistoscopia a cada 3 meses. Tá? Então, eu sempre vou monitorar o risco intermediário alto a cada 3 a 6 meses. Eu fico bem em cima desses pacientes. Eu sempre faço uma cistoscopia antes de qualquer dose ou antes de qualquer manutenção da BCG. Tá?
Daí, na cistoscopia positiva, suspeita, ou citologia positiva sem tumor visível na bexiga, daí a gente tem que talvez fazer RTU da lesão que a gente achar ou biópsia aleatória, porque daí a gente tem que buscar, que nem esse seu caso, o que teria, se não tivesse azul, o urologista ia ter que entrar, né, e fazer várias biópsias pela bexiga, incluindo trígono, fundo, as paredes laterais, para tentar achar alguma coisa que não está vendo, né? No alto risco, é diferente um pouco. No alto risco, o protocolo nosso, na literatura, é de 1 a 3 meses, a gente tem mantido de rotina 3 anos, né? De 1 a 3 anos, a gente tem mantido de 3 anos. O protocolo que a gente utiliza é o SWOG, que eu vou mostrar já já para vocês também. Tá? E o muito alto risco, daí a gente já começa a conversar sobre pacientes já músculo invasivo ou volumoso, que pega a bexiga inteira, que daí a gente tem que pensar em cistectomia. A ressecção de bexiga parece simples, mas não é tão como a gente pensa. Eu acho que a gente tem que ter uma ressecção adequada da lesão, a gente tem que representar a camada média. Tem lugares que são mais difíceis, nas laterais, que tem um nervo obturatório, então se você usa muita energia, o paciente começa a chutar, e você corre o risco de perfurar. Tá? É importante você ter paciência. Se você viu uma área de carcinomicídio suspeita, você tem que trocar o seu ressectoscópio, colocar o seu cistoscópio, biopsiar, porque se você começar a cauterizar tudo, vai atrapalhar o anatomopatológico, você vai atrapalhar seu patologista, tá? E é importante você repetir essa RRTU, como eu disse anteriormente, se a ressecção foi incompleta, muscular não representada de um tumor de alto grau, T1, uma lesão grande ou multifocal. Essa figura aqui à direita é muito importante, essa árvore. O tumor de bexiga, ele tem esse aspecto, a maioria deles. Ele parece um coral ou uma árvore. Ele é pediculado, né? E ele vem como se fosse uma copa de uma árvore, tá? Então, o que acontece? Só que a gente tem que entender que para dentro, de forma geral, ele também é assim, na camada da vesical. Então, o que acontece que eu vejo na maioria das ressecções das pessoas que elas fazem, e eu fazia assim, e depois eu mudei quando eu fui para a França, a maioria das ressecções são feitas assim. Quando você faz uma amplitude de margem aqui relativamente pequena, você corta o colo vesical e você retira a lesão inteira que está visível. No entanto, a parte da copa aqui de baixo, ela pode ainda estar exposta e não ter sido devidamente ressecada. Por isso é importante a RTU, porque daí você vai vir nessa área, que é a área de cicatriz, e você vai raspar novamente, para garantir que não ficou nenhum pedaço da copa da árvore interna. Como que a gente tem feito hoje? Uma técnica cirúrgica mais moderna. A gente tem utilizado o bipolar e a gente tem enucleado. Então, a gente põe uma margem semelhante à copa de cima, mais ou menos, e a gente tenta enuclear a lesão, garantindo uma profundidade adequada. Tira a peça imunobloco, facilita o patologista. O esquema de BCG. Nosso esquema é do SWOG, a gente dá 2 ampolas, que dá 80 miligramas. A gente faz o esquema de indução de 6 aplicações semanais, tá? E depois, 3 meses, eu repito, citologia, ultrassom e cistoscopia. Sempre eu faço isso antes de iniciar as doses de manutenção, daí 3 BCG semanal. Com 6 meses igual, e depois fica a cada 6 meses mais ou menos. Sempre antes de cada uma dessas rodadas, fazer uma cistoscopia, se dúvida, biópsia. Se você ressecar, daí é diferente. Você tem tumor, é recorrência ou é refratário de BCG, a gente pode mudar para quimioterapia ou pensar em cistectomia. Como que eu utilizo a gencitabina? Ela eu utilizo, de forma geral, no pós-operatório imediato. Eu raramente utilizo ela como manutenção. No Vila Santa Catarina, a gente teve bastante experiência com ela na manutenção, devido à falta da BCG, com um sucesso bom. Tá? Foi tranquilo, boa tolerância para os pacientes. Então, você pega 2.000 miligramas, dilui em 50 ml, você pode aplicar no POI até 24 horas da cirurgia, você tem que ter certeza que não tem perfuração, tá? E depois, ou se veio um carcinoma intermediário, por exemplo,
você pode fazer outras 6 semanas, assim como a indução, e depois você começa com uma dose mensal. E a cada 3 meses tem que fazer uma cistoscopia para a gente fazer o acompanhamento. A gencitabina está sendo cada vez mais utilizada nesse cenário, principalmente devido à falta da BCG. A gente tem discutido muito alternativas, como deve se fazer, a dose que deve ser utilizada. Esse estudo é bastante interessante, que ele comparou o tempo de BCG de um ano versus 3 anos, e também 1/3 da dose versus a dose completa. Aqui vocês podem ver, nesse primeiro, que é a dose completa versus 1/3 da dose, mostrando que a dose completa tem um benefício superior em relação ao 1/3 da dose. Isso já foi bastante discutido, há controvérsia sobre o tema, tem estudos mostrando que uma ampola só pode ter um benefício ou um resultado semelhante de 2 ampolas, podem ser com isso uma alternativa em caso de falta. Aqui embaixo, a gente está vendo aqui como que fica, se você vê o risco intermediário, quando está no risco intermediário, nessa tabela de baixo, não houve grande diferença em relação a ser dose completa ou 1/3 da dose. No entanto, se é de alto risco o tumor, houve uma diferença significativa em usar a dose completa. Então, com isso, deixa a gente um pouquinho mais confortável, se for intermediário, usar uma dose reduzida para economizar, se necessário, ou não, se for um alto risco, a recomendação é que não economiza com esses casos. Tá? Esse é um estudo interessante com mitomicina. O que ele olhou? Ele olhou que o paciente fez BCG sem manutenção versus BCG com manutenção, comparando com mitomicina. O que ele encontrou? Se o BCG com manutenção, ele é bem superior à mitomicina. No entanto, a BCG sem manutenção, ela é inferior à quimioterapia. Então, se você não tem condições de fazer o ciclo completo com manutenção da BCG, você é melhor optar pela quimioterapia, que vai estar oferecendo um tratamento melhor para esse paciente. Tá? Esse aqui é um estudo que comparou a gencitabina, é um estudo que mostrou que ela pode ter um benefício, ele tem uma maior recidiva que a BCG, mas ele também consegue reduzir de uma forma significante a recorrência e a progressão. No Brasil, a gente tem uma dificuldade rotineira, parece que todo ano a gente está tendo algum período em falta de BCG, então, com isso, a gente tem buscado algumas alternativas. Esse é um artigo interessante publicado pelo Marcelão, aqui, nosso colega aqui do Einstein, de alternativas para o tratamento de músculo invasivo, do carcinoma não músculo invasivo. Então, se você faz paciente com suspeito, você tem que fazer a gencitabina, ou, lógico, se não for aquele tumor célcio, ou se não perfurar a bexiga, tem que fazer a gencitabina intravesical. Isso é uma coisa que as pessoas têm pouco, não tem costume de fazer, mas essa droga está acessível, todo centro de oncologia tem essa droga, basta o cirurgião botar no aviso que tem que ter lá depois. Tá? Eu acho que é uma coisa fácil de ser implementada como rotina. Tá? Então, se é de baixo risco, só acompanha. Se é em risco intermediário, a gente pode importar BCG, se possível, às vezes é possível, o paciente tem condições financeiras, e faz da forma que deve ser feito. Se não, a gente vai para a gencitabina e faz o protocolo que eu falei para vocês, que pode ficar por 1 ano. E, no alto risco igual, a gente vai sempre tentar importar BCG, eu sempre proponho para o paciente, se não puder, eu uso gencitabina, sabendo que o resultado é um pouco inferior que a BCG. E, em alguns casos, que tem algum componente muito ruim, invasão linfovascular ou micropapilar, nesses casos, talvez é um caso de considerar a cistectomia para esses pacientes. Os pacientes candidatos à cistectomia, a discussão é neoadjuvância, tá? A neoadjuvância é baseada em cisplatina, e também podemos discutir no cenário estádio 2 a preservação vertical, que é a preservação com radioquimioterapia. Os candidatos à cistectomia, e que também são candidatos à neobexiga, hoje, eles colocam, primeira linha, fazer neoadjuvância. Eu discordo um pouquinho de colocar de forma geral neoadjuvância para todo mundo,
na minha experiência prática, principalmente no SUS, ainda eu acabo fazendo neoadjuvância e perdendo a chance de fazer cistectomia. Alguns pacientes não toleram, ficam mal, ficam doentes, e daí eu acabo não fazendo a cistectomia. Então, compromete o único tratamento realmente curativo para o paciente. Então, eu acho sim, eu acredito na neoadjuvância, desde que ela seja bem indicada. Tá? Em tumores mais agressivos, 3B, por exemplo, tem que ir para a quimioterapia, ver o que vai dar. Se ele tiver uma ótima resposta, a gente pensa em operar. Em relação à neoadjuvância, o estudo que botou no guideline que ela é necessária é esse, foi uma meta-análise que comparou e viu o papel dela. É importante destacar que essa meta-análise, ela observou um ganho de 5%. Nós estamos, toda hora que a gente fala de neoadjuvância em bexiga, nós estamos discutindo 5% de ganho de sobrevida, tá? Então, é muito fácil na plenária a gente falar, é melhor, mas é 5% melhor. Quando a gente olha atento pelo estudo americano e o estudo europeu, o que a gente observa? Que os pacientes que tiveram maior benefício da neoadjuvância foram os jovens, menos que 65 anos, e aqueles pacientes que eram T3 ou T4. Tá? Então, quando você faz uma análise de subgrupo, você consegue entender a população que pode ter um ganho melhor do que 5%. Tá? Esse é o estudo europeu, que observou a mesma coisa, que no subgrupo do T2, o benefício não foi tão evidente. Já no subgrupo T3, o benefício foi bem evidente, mostrando que aqui sim, no T3, ou algo a mais que isso, a neoadjuvância parece ter um grande benefício. No T2, talvez em alguns subgrupos. Muitos têm PT0, né, quando ele é T2 ou quando é T3. Agora, um ponto importante. Ontem mesmo eu indiquei uma cistectomia de um paciente com uma doença CT3. Eu não fiz neoadjuvância, eu não indiquei, porque no paciente de 74 anos, eu não acho que ele vai tolerar muito bem a quimioterapia e vai retardar a minha cirurgia. Tá? Então, eu não acho que ele era um bom candidato. Agora, eu estou com outro paciente em estadiamento, que tem 53 anos, super bem de saúde, esse sim, ele tem só um PT2, mas ele tem uma invasão angiolinfática, eu indiquei. Então, no PT2, eu acho que, ao meu entender, para ter um real benefício, ele precisa ter algum comemorativo a mais. Uma invasão angiolinfática, um PT2ão, né? Eu acho que daí eu indicaria. Aí os pacientes que não são candidatos à cistectomia, a gente tem que avaliar, fazer os regimes de tratamento trimodal, com RTU, radioterapia e quimioterapia, para tentar preservar os órgãos. Mas é importante destacar que aqueles caras que não são candidatos à cistectomia, é pouco provável também são candidatos à cisplatina. Então, é um paciente muito complexo. Tá? Esse aqui é o T3B, que eu falei para vocês, estadio 3B. Hey, Jack, tá propaganda. Hey, fiz da propaganda. Eles precisam de quimioterapia antes. Esse aqui é o protocolo de preservação vesical. São duas escolas que tem hoje. Eu gosto da ideia da preservação vesical, tá? Apesar de a radioterapia muitas vezes impactar na qualidade de vida do paciente muito mais que a cistectomia, em alguns casos. Tem escola que faz a radioterapia inteira, né? Faz quimioterapia e radioterapia inteira, depois rebiopsia, se tiver resposta completa, acompanha. Se tiver uma resposta parcial, faz a cirurgia. E tem a split course, que eu gosto bastante, que eles fazem uma radioterapia, eles param no meio do caminho, daí faz uma biópsia e uma mastoscopia para decidir se ele vai para cistectomia ou não. É uma forma de triar o paciente. E depois, se tivesse uma resposta completa, continua consolidando com radioterapia. Agora eu vou falar um pouquinho de novos avanços, que é ASCO. Agora a gente está chegando, esses imunoterápicos estão chegando de uma forma bastante agressiva e promissoras no tumor de bexiga. Esse é um estudo interessante, que ele também comparou, ele associou a gencitabina e cisplatina com o nivolumab, mostrando benefício nesses pacientes de resposta completa. Tá? Esse é um outro estudo, com o pembrolizumab, que também mostrou um benefício na utilização dele em associação com os quimioterápicos. Então, a gente está vendo perspectivas melhores aí de a gente ter uma preservação de bexiga mais eficiente. Eu acho que isso aí são avanços, porque o tratamento músculo-invasivo do câncer de bexiga é algo que faz igual a não sei, 40 anos. O que mudou é o robô, né? Mas o robô ajuda,
eu acredito que ele tem uma melhoria na qualidade de vida do paciente, mas é a mesma cirurgia no final. Tá? Bom, então, esse aqui é nosso resumo. Os candidatos à estectomia, como eu falei para vocês, vão fazer estectomia. Os que não são candidatos, a gente tem que discutir com a equipe de oncologia. A grande questão que eu vou falar para vocês é que o paciente ideal para cistectomia, ele é o ideal também para preservação. Daí fica a briga entre nós e os radioterapeutas. Obrigado. Obrigada, Ariê. Excelente overview aí do tratamento da doença localizada. Eu acho que por interesse do tempo, não sei o que você acha, Pedro, da gente seguir para a segunda aula e no final a gente faz perguntas e respostas, se alguém tiver. O que você acha, Pedro? Acho perfeito, é isso mesmo. Vamos seguir para... Depois a gente discute tudo junto, né? Quem tiver perguntas, pessoal, pode mandar no chat para vocês não esquecerem, que no final a gente responde tudo. Então, eu queria chamar agora o Dr. Marcos André. O Dr. Marcos André é oncologista clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, né, e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Precisão. Obrigada aí, Dr. Marcos André, por ter aceitado o nosso convite e a sua aula, então, pode ficar à vontade. A gente vai falar um pouco sobre um overview também, né, da doença metastática. A gente sabe que teve muitos avanços aí nos últimos anos, principalmente de 2016 para cá, com o início da imunoterapia, e 2019 com o início da terapia-alvo. Então, tem muita coisa para falar. Fica à vontade, doutor Marcos. A tela é sua. Acho que você está mutado. Tem 223 slides. Marcos, você está mutado ainda. Agora foi. Muito bem, meus amigos. Queria muito agradecer aí o convite. Queria saber se vocês estão vendo aqui minha tela. Sim. Tá bom. Não tem isso tudo não, tá bom, gente? O resto é continuação de outras aulas, está tudo emendadinho. Então, vai chegar no momento ali e eu paro, tá bom? Só fazendo esse alerta aí para vocês não ficarem com receio da gente terminar essa aula meia-noite. Mas eu queria muito agradecer o Fuzita e Pedro, Aline, parabenizar o Ariê pela aula, foi excelente. E essa aula que eu vou fazer aqui, vou tentar ser o mais breve possível, mas é uma aula que tem bastante coisa, porque a gente tem visto um avanço muito grande em tumores de carcinomas uroteriais. Eu vou tentar resumir, fazer um overview do que tem acontecido aí de mais palpitante nessa área, né? Bexiga, os carcinomas uroteriais e bexiga, o grande exemplo aí, está muito no mau sentido, bem ranqueado aí entre as principais neoplasias no homem brasileiro. Então, a gente vê aproximadamente 7.590 casos sendo diagnosticados anualmente pela estatística do INCA no próximo triênio de 2020, 21 e 22. Então, ele está ali ocupando a 7ª posição, juntando homens e mulheres, dá aproximadamente 10.500 casos. Ele é o 11º tumor mais comum na mulher brasileira. Observando-se os números, né, para os outros globalmente, é muita gente, é 500 mil de indivíduos que vai ser diagnosticado anualmente com carcinoma urotelial, e nos Estados Unidos 81 mil, contrastando aí com 10 mil. Provavelmente a gente tem uma subnotificação aí muito clara no homem brasileiro. A distribuição desses casos, infelizmente, uma boa parte deles felizmente, uma parte considerável desses casos é diagnosticado precocemente, doença ainda passível de cura, mas a gente vê aqui uma porcentagem se apresentando com doença avançada. E quanto mais avançado, obviamente, a gente vê uma perda da chance de cura desses indivíduos. Fazendo uma divisão muito grosseira, né,
de manejo, então o Ariel já fez uma divisão muito boa. Eu vou me ater basicamente aí à doença avançada, mas só passando aqui para a gente fazer essa divisão dos não músculo-invasivos e os músculo-invasivos. As estratégias para os músculo-invasivos o Ariel já trouxe também, mas a gente observa aqui abrindo o leque de opções de manejo para esses pacientes que vão desde químio, neo, passando por até novos estudos que a gente vai ver de imunoneo, imunoadjuvante, quimioadjuvante, radioquímio. O cardápio de opções realmente está muito grande. Para os não músculo-invasivos, a gente consegue ver essa substratificação aí dos riscos, isso impacta em recidiva, isso impacta em sobrevida livre de falha BCG em 1, 2, 5 anos, observando-se a quantidade de indivíduos que falham a BCG não é uma porcentagem pequena, infelizmente, e para essa porcentagem, essa parcela de pacientes, existem várias estratégias de resgate que vão desde QT intravesical, passando por cirurgia, e até, mais recentemente, imunoterapia. Essa é uma tabela um pouco poluída, mas dá para ver aqui uma quantidade bastante grande de agentes, de esquemas e de estudos, os quais foram estudados aí a QT intravesical. E, mais recentemente, o que a gente viu foi, no último ano, a chegada de imunoterapia, um anti-PD1, que é uma droga chamada pembrolizumab, tem tido uma aplicabilidade enorme dentro da oncologia, em vários cenários, em múltiplos tumores. Esse estudo foi um estudo que teve uma importância, um impacto muito grande no último ano, do último ano para cá, porque conseguiu resgatar indivíduos com doença não músculo-invasiva, refratária a BCG, e poupou esses indivíduos de cistectomia, uma parcela razoável desses casos. A gente consegue ver aqui que o objetivo primário desse estudo foi alcançado. A gente observa aqui uma taxa de resposta de 40%, uma parcela bastante grande desses indivíduos conseguiu, como eu falei, apesar de ter sido um estudo pequeno, 96 pacientes, mas uma parcela grande desses indivíduos conseguiu ser poupada da cistectomia, que é um grande receio desses pacientes. Quando se observa músculo invasivo, aí o cardápio é realmente muito grande. Eu vou começar pelo final. Rádio com químio, rádio pura ou rádio com químio é uma opção para esses pacientes. A químio neoadjuvante é uma opção também muito interessante, com ganho da ordem de 5% nessa população músculo-invasiva, na tentativa de fazer um downstage tumoral e poupar esses indivíduos, tentar fazer até uma cistectomia parcial nessa população, com todas as vantagens inerentes ao tratamento neoadjuvante, que é pegar um indivíduo um pouco mais fit, né? Em tese, tratar micrometástase, em tese, também observar o comportamento in vivo desse tumor, e em algumas situações até já ir tratando o paciente enquanto se aguarda a cirurgia, tumores muito volumosos, de crescimento grande, muito sintomáticos. Então, a gente consegue fazer esse controle como um bridging para a cirurgia e com apelo que se usa muito em cabeça-pescoço, em câncer de pulmão, em mama, de até tratar a famosa micrometástase. Tem estudos até de neoadjuvância avaliando o ctDNA, o DNA tumoral circulante em pacientes. E a gente observa uma queda comparando aí quem teve e quem não teve, os desfechos. São estudos muito importantes envolvendo o DNA tumoral circulante. A gente vai ver daqui para frente cada vez mais esse tipo de estratégia sendo usada nos estudos. O impacto da QT adjuvante, a gente tem estudos bastante discordantes sendo reportados na literatura, com mais benefício aí para aqueles pacientes que fizeram a cirurgia e tiveram linfonodo comprometido, cadeias linfonodais, estadiamento nodal mais amplo, margens positivas, isso vale até também margem positiva. Mas indo aqui, mergulhando no que tem de mais novo nessa área, na doença músculo-invasiva localmente avançado, que é a entrada em definitivo da imunoterapia,
químio neoadjuvante já tem seu papel muito bem estabelecido, tratamento à base de platina, tratamento à base de cisplatina, majoritariamente, que é uma terapia extremamente ativa, e a gente sabe que é diferente de carboplatina. Bem estabelecido, com ganhos em estabina, que vai com um esquema mais pesado, que os pacientes precisam estar um pouco mais inteiros para receber, mas mais recentemente, também, de 2 anos para cá, a gente vê chegar estudos com imunoterapia. Né? Imunoterapia se estabeleceu nos não músculo-invasivos. Eu vou falar daqui a pouco, se estabeleceu no músculo-invasivo, na forma adjuvante, na primeira linha, PDL1 positivo, na segunda linha, e esses estudos com imunoterapia neoadjuvante são extremamente promissores, extremamente promissores. Então, temos 3 grandes exemplos. Um deles é o PURI-1, Abacus e o Nabucco, né? Todos eles envolvendo drogas diferentes, pembro, atezo e ipico-nivo, cada um com sua metodologia, mas observem bem, avaliando a população com CPS, que é o PDL1 positivo acima de 10, pembro levou a 54% de taxa de resposta patológica completa. Isso não é desprezível, isso não é um número a ser deixado para lá. Quimioterapia, a gente consegue taxas razoavelmente altas, mas se tratando de uma imunoterapia super bem tolerada, 54% os altos expressores é extremamente empolgante. Essa aqui é a publicação, quem quiser depois eu posso passar essa referência. E aqui chegando, então, eu já falei para neoadjuvância, mas para adjuvância, realmente, esse foi um grande estudo com um impacto extremamente importante na comunidade. Ainda aguardo os resultados de ganho de sobrevida, mas a gente já teve os dados de sobrevida livre de doença, de se fazer o nivolumab, que é um anti-PD1, de manutenção, né? A manutenção nos indivíduos que tinham sido submetidos previamente a tratamento com cirurgia radical, sendo de alto risco, músculo invasivo. E essa droga realmente foi extremamente impactante, praticamente dobrando em meses a sobrevida livre de doença, né, postergando aí em aproximadamente 10 meses, de reduzindo o risco de 30%, né, no risco de recidiva da doença. São números que não são para serem desprezados. A gente aguarda os dados de sobrevida global. Obviamente que a comunidade gosta muito, a oncológica gosta muito dos dados de sobrevida global, mas foi um fase 3 randomizado, com ganho bastante expressivo, né? E o que leva em consideração desse estudo é por que nivo foi positivo e por que o outro estudo concorrente com uma outra droga imunoterápica foi negativo, que foi o Invigor 010, usando a atezolizumab. Foi um estudo negativo, recentemente publicado pelo Dr. Joaquim Belmonte, um grande expoente da área da oncologia, publicado na Lancet Oncology, uma revista extremamente importante para a gente. Fase 3 também, mas foi um estudo negativo. Existem várias razões para isso ter sido negativo, possíveis, né, para esse estudo ter sido negativo, mas ele realmente falhou fragorosamente em apontar aí um ganho de atezolizumab. Inclusive, nós aqui do Oswaldo Cruz participamos desse estudo. Infelizmente, ele foi negativo. E, de uma forma geral, fazendo uma mini conclusão dessa primeira parte aí, perioperatória. Então, químio e imunoterapia são os 2 grandes players aí nesse contexto. A gente vê que químio neoadjuvante, sem dúvida nenhuma, a evidência é muito forte. Para adjuvância, você tem dados bastante conflitantes a esse respeito, mas tende a fazer, sem dúvida, para os indivíduos que não fizeram a neoadjuvância, e é mais controverso ainda fazer adjuvância com a base de platina depois da cirurgia em quem já fez na neoadjuvância. As evidências são até um pouco mais frágeis nesse cenário também. A imunoterapia é uma promessa na neoadjuvância, naqueles 3 estudos que eu trouxe para vocês, o PURI-1, o Abacus e o Nabucco. E a adjuvância, a gente tem agora o Checkmate 274 com o nivolumab que eu falei para vocês.
positivo para disease-free survival, mas ainda esperando aí os dados de sobrevida global nesse sentido. Partindo para a doença avançada, aí, meus amigos, a gente tem realmente um cenário muito rico. A coisa realmente mudou dramaticamente nos últimos anos. Eu coloquei nesse slide aqui um grande overview, ficou muito poluído, mas eu vou destrinchar cada ponto desse, mas só fazendo um apanhado para vocês. Platina se estabelece como a base de platina se estabelece sem dúvida nenhuma para quem tem possibilidade de receber na primeira linha, para quem não tem, né? E esses critérios aqui, os critérios famosos de Gauss, que para elegibilidade são, para quem não tem, né? Elegibilidade a cisplatina, que é um ECOG muito alto, um clearance de creatinina baixo, perda auditiva, neuropatia, insuficiência cardíaca, esses pacientes não podem receber quimio à base de cisplatina, então é possível oferecer quimio à base de carboplatina. Tem alguns pacientes que são quimio inelegíveis, aí é um outro cenário mais sério, que aí na primeira linha sobra para esses pacientes a imunoterapia, mas eles precisam ser PDL1 positivos, como a gente pode ver aqui, uma resolução do FDA ano passado, restringindo a indicação de atezo e pembro para quem era PDL1 positivo. E quem progredia a químio e, na sequência, a imunoterapia, a quantidade de opções só faz aumentar, desde drogas anti-FGFR, então uma droga-alvo para quem é FGFR mutado ou confusão, os anticorpos drogas conjugados, são essas duas drogas aqui que eu vou falar já já, e quimioterapia, obviamente, são opções. Então, esses são os grandes estudos clássicos de imunoterapia na primeira linha. Então, a gente dispõe tanto para o cenário neoadjuvante, adjuvante, no cenário metastático, quimio à base de platina, e aí a cisplatina com gemcitabina, a grande dupla, Emivac também se impõe. Cisplatina se mostrou no trabalho do Belmuthi há quase uma década que a cisplatina é superior à carboplatina, como eu tinha falado anteriormente, e o Emivac também é uma opção, todos esses esquemas com taxa de resposta de 50% a 60%, sobrevida livre de progressão de 7 meses, é global de 15 meses. Observem que realmente doença metastática reserva um prognóstico muito ruim para esses pacientes. Observando-se aqui, então, uma tentativa de intensificação, que foi feito mais uma vez, pelo Joaquim Belmuthi, de trazer o taxane que a gente usava na segunda linha pós-falha platina, já para a primeira linha, o famoso esquema PCG, então é platina, paclitaxel, platina, cisplatina e a gemcitabina, um esquema muito pesado, a gente usava bastante, eu cheguei a usar muito aí ali nos idos de 2013, 2014, depois disso 2012, 2013, depois desse trabalho eu caí um pouco o entusiasmo e deixei reservado para pacientes com necessidade de mais taxa de resposta. E esse estudo mostrou que platina, o PCG, é muito parecido com o CG, então não tem por que a gente intensificar desnecessariamente e já gastar o docetaxel na primeira linha. E o grande lance aqui é o que fazer depois, né? A gente, em geral, faz 4 a 6 ciclos e só mantém esse paciente em observação. Muitos deles recidivam. Várias iniciativas foram feitas na tentativa de postergar a progressão, então, fazer uma manutenção. E essa manutenção foi tentada com vinflunina, que já era usado no cenário pós-falha platina. Ela conseguiu postergar um pouco, mas às custas realmente de muita toxicidade, então ninguém usa a vinflunina de manutenção. Mais recentemente, o Gauss que trouxe, então, a imunoterapia, né? Foi feito um estudo relativamente pequeno, com 52 pacientes para o braço placebo, 55 para o braço pembrolizumab, fase 2, que viria a anteceder seu prenúncio do Javelin, que eu vou falar já já. Então, o pembrolizumab já trouxe aqui alguma sugestão que imunoterapia realmente poderia ser uma opção de manutenção pós-platina. Então, se fazia platina, doublet de platina, e se mantinha depois a imunoterapia na tentativa de postergar a progressão. Esse estudo teve resultados muito interessantes. E, como eu falei, foi o prenúncio da manutenção com o famoso
avelumab, o estudo Javelin, Bladder 100. Então, foi um estudo feito com uma população bastante grande, 700 pacientes, que não tinham progredido a doublet de platina prévia e se fazia, então, a manutenção com avelumab, 10 mg por quilo a cada 2 semanas. Esses pacientes, então, recebiam esse anti-PDL1 e esses dados foram apresentados na plenária do ano passado da ASCO pelo Thomas Powles, que é um britânico muito conhecido da comunidade oncológica que mexe com urologia, e logo depois esse estudo foi publicado na New England, confirmando toda aquela superioridade da manutenção com avelumab, um ganho de sobrevida livre de progressão e um ganho de quase 7 meses, né? Na sobrevida aí, retardando aí em quase 7 meses a morte, aumentando em 7 meses a sobrevida global desses pacientes. Não é nada desprezível, com todos os subgrupos no Forest Plot se beneficiando. Realmente foi um estudo muito impactante. E olhem as curvas que se viram aqui nessa publicação da New England, de acordo com a expressão alta de PDL1. Então, esses indivíduos tiveram um benefício adicional, realmente muito mais alto, beneficiando praticamente todos os grupos, resposta completa, resposta parcial, né? Então, doença estável, todos esses subgrupos se beneficiaram da manutenção. E quando se faz, então, a manutenção com avelumab, a grande dúvida que se impõe na sequência é o que fazer depois que esse paciente progride a manutenção, né? Então, como se sabe, o avelumab é um anti-PDL1 e, como se sabe também, a gente usa, para aqueles pacientes inelegíveis à platina, a gente usa atezo, de acordo com estudos também do Ballard, né, já publicados na Lancet. Então, os clássicos em vigor, aí a gente já viu o dado de atezolizumab, a gente viu o dado do Keynote 052 de pembrolizumab para aqueles indivíduos que não tinham condição de receber cisplatina no momento da progressão a uma terapia local. Então, a pergunta que fica é, e agora? Com a manutenção com avelumab, naqueles indivíduos que tinham recebido previamente o esquema baseado em platina, manutenção. A gente já usava a platina e, alternativamente, para quem não tinha a possibilidade de receber a cisplatina, se fazia imunoterapia. E, na sequência, a gente tem que ponderar o que fazer para esses pacientes que não têm condição de receber a quimioterapia, tem a opção de fazer a cisplatina, a atezolizumab ou pembrolizumab, num cenário de cisplatina inelegível. Então, são essas opções, mas no cenário pós-progressão, a doublet de platina e manutenção com avelumab, a gente utilizava nessa população imunoterapia também na segunda linha, uma quantidade maior de drogas, que eu vou mostrar já já, mas para esses pacientes que tinham recebido que não tinham recebido nada e tinham progredido e que eram inelegíveis à platina, a gente tinha a opção de receber essas duas drogas, atezo e pembro, uma tabela comparativa dos Invigor 210 e o Keynote 052, a gente observa aqui todas essas possibilidades de opções de tratamento para essa população que era inelegível. Então, primeira linha, platina elegível, faz a platina, manutenção com avelumab. Para quem é quimio inelegível, cisplatina inelegível, tem a opção de receber atezo e pembro, né? Nessa população inelegível, a gente tem a opção também de observar nos últimos meses, nos últimos 2 anos e mais recentemente as atualizações desses estudos, a possibilidade de ver a tentativa de unificação, se químio foi benéfico, se imuno foi benéfico. Foi feita a tentativa em 5 estudos de unificar químio mais imunoterapia, né? Então, todos esses trabalhos aqui tentaram unificar químio mais imuno, e todos eles, na primeira linha, foram negativas, tentativas de intensificação para esses pacientes. Todos eles, infelizmente, naufragaram em mostrar químio mais imuno com qualquer grande benefício para essas populações, falhando nos seus endpoints primários. E análises muito interessantes das drogas imunoterápicas e imunoterapia na primeira linha mostraram que é muito perigoso para uma parcela desses pacientes oferecer imunoterapia isoladamente, sem a seleção do PDL1, como eu falei para vocês lá no início. Por quê?
porque recentemente a gente teve uma atualização do FDA restringindo para a população apenas PDL1 positivo a utilização de imunoterapia na primeira linha. Eu tinha falado para vocês do grande problema de se fazer a manutenção, problema entre aspas, de se fazer a manutenção com avelumab, depois de doublet de platina, porque a gente queimava a possibilidade, provavelmente, de oferecer imunoterapia na segunda linha. Isso acaba sendo uma consequência, é um problema de ordem prática que a gente vai ter que manejar, né? A gente tem a opção de fazer a pembrolizumab na segunda linha, a atezolizumab na segunda linha, e não só eles, mas uma série de drogas, como vocês podem ver aqui, todas essas drogas foram estudadas em segunda linha, atezo, avelo, durva, nivo e pembro, em segunda linha. Então, pós-progressão à platina, no momento que se faz o Javelin, químio, a base de platina, manutenção com avelumab, todo esse racional para se fazer imunoterapia na segunda linha deixa de existir. Então, conclusões, uma segunda micro-conclusão aqui de dados de imunoterapia, né, na primeira linha e na segunda linha. Na primeira linha, a quimioterapia se impõe, sem dúvida nenhuma, mas para aqueles indivíduos que são inelegíveis à platina, quimio à base de platina, temos, então, atezo e pembro para os PDL1 positivos, de acordo com uma orientação do FDA, há mais ou menos 3 anos, em junho de 2018, e que agora, esse ano, teve uma ratificação, no passado também já teve, e esse ano teve uma nova ratificação de manutenção na primeira linha para os PDL1 positivos. Eu tinha mostrado para vocês que todos aqueles trabalhos em Vigor 130, o Danube, esses trabalhos foram negativos na tentativa de unificação de químio junto com imunoterapia, e o Keynote 361. A gente não consegue fazer imunoterapia para todos na primeira linha sem uma discriminação de PDL1, então PDL1 é importante nesse cenário, PDL1 positivos, a gente consegue oferecer imunoterapia para quem é cisplatina inelegível. Isso tudo acaba abrindo, então, também a possibilidade de imunoterapia, além da quimioterapia para esses indivíduos à base de platina, lembrando sempre que o avelumab, a cada 2 semanas de manutenção pós-quimioterapia na primeira linha, se impôs, né? E acabou queimando a possibilidade de oferecer imunoterapia com as 5 drogas imunoterápicas na segunda linha. Recentemente, há poucos dias, há poucas semanas, a própria Roche retirou na segunda linha a indicação de atezolizumab para a segunda linha. A AstraZeneca tinha retirado também a indicação de durvalumab na segunda linha. Então, são 2 drogas naquele arsenal todo de segunda linha. Tinham 5 drogas, agora só tem 3. Só ficaram 3, com essa ressalva de que se o indivíduo fez a manutenção com avelumab, provavelmente matou a possibilidade de fazer qualquer imunoterapia na segunda linha. Sem dúvida nenhuma, PDL1 é o biomarcador mais importante para essa população de pacientes, mas vários outros biomarcadores emergentes estão surgindo. O mais importante aqui é o FGFR, né? Mas não apenas eles, temos o N-TRAC, estabilidade de microsatélite, os BRCAs, os BRCAs e o Tumor Tissue Burden, dentre outros, né? Essa é uma publicação do Robertson muito famosa, muito importante aí, que serve de base para todos nós, quando a gente vai dar as aulas de carcinoma uroterial, doença músculo invasiva, né, câncer de bexiga, que é uma discriminação das alterações genômicas mais encontradas nos pacientes com essa neoplasia. E se observa aqui uma distribuição e uma incidência muito importante de mutações no FGFR3, cerca de 14%, e alterações tipo fusão no FGFR3 também, e até no 4. Isso levou a doutora Sifter Hadke a publicar, junto com Loriot, na ASCO, poucos anos atrás, um estudo fase 2 com erdafitinib, que é um inibidor de FGFR, e esse estudo foi publicado na New England, trazendo, então, pela primeira vez a possibilidade de oferecer para aqueles indivíduos que já tinham
falhado aqui, ó, progressão ou recidiva após quimioterapia. Então, 88% já tinha recebido quimioterapia, apenas 12% não tinha recebido nada, e, inclusive, até progressão ou recidiva após imunoterapia. Então, muitos desses pacientes também já tinham recebido imunoterapia, né? E nessa população, especificamente pós-falha, a imunoterapia se viu a mais alta taxa de resposta com essa medicação. 59%, a taxa de resposta global foi 40%, a sobrevida livre de progressão de 5,5 meses e uma sobrevida global de 13,8. Isso tudo motivou a aprovação em abril de 2019 dessa medicação para a população avançada com mutação ou fusão de FGFR. De lá para cá, várias outras drogas têm surgido. Uma delas é o infigratinib, que foi publicado pelo Sumanta Pal ano passado na Câncer, e o rogaratinib, recentemente apresentado o seu desenho de estudo. Então, são drogas que vão chegar em breve para a gente. Mais recentemente, então, a gente vê, além pós-falha a platina, pós-falha a imunoterapia, mais uma opção além do erdafitinib, que são os anticorpos drogas conjugados, nada mais são do que os anticorpos casados com quimioterapia, com variado papel, variado poder de destruição, variados alvos, e basicamente é o seguinte: esse anticorpo droga conjugado se liga no receptor presente na superfície da célula, isso é internalizado, e a partir daí, então, é feita a endocitose e liberação, como se fosse um cavalo de Troia dentro da célula. Os dois grandes representantes são enfortumab vedotin e sacituzumab govitecan, né? Recomendo para quem quiser dar uma lida nesse trabalho aqui de revisão da Nature, que é fantástico, sobre os ADCs, um belíssimo trabalho, uma belíssima revisão. Os estudos que estudaram eles e que avaliaram ele foram o EV301, o enfortumab, e o TROPHY, de sacituzumab, que foi fase 2, e o fase 3 está em andamento, né? Então, rapidamente, o enfortumab vedotin, observe aqui o waterfall plot, o swimmer plot, realmente falam por si, né? Taxa de resposta muito alta no resgate desses pacientes que já tinham falhado a químio e a imuno. O sacituzumab govitecan fez uma revisão, um resumo aqui, taxa de resposta nem tão alta, mas conseguiu resgatar bastante gente também. Isso tudo levou à aprovação agora, recentemente, em abril, 13 de abril de 2021, também dessa droga para o resgate de pacientes que tinham falhado já a platina e a imunoterapia. Então, pós-falha platina, pós-falha imunoterapia, temos erdafitinib e os anticorpos drogas conjugados, que são enfortumab vedotin e o sacituzumab govitecan. É importantíssimo para essa população pesquisar as mutações no gene de reparo DNA. Estamos falando de BRCA1 e 2, estamos falando de ATM. Então, até 13 a 15% desses pacientes podem ter esses defeitos nas enzimas de reparo do DNA, que aumentam a suscetibilidade desses indivíduos a drogas imunoterápicas e também aos inibidores da PARP, como olaparib. Tem vários relatos na literatura nesse sentido. Então, é mais um alvo a ser pesquisado nessa população. Eu trouxe esse dado aqui do enfortumab vedotin com o pembrolizumab, que foi um trabalho apresentado na ASCO desse ano, como uma grande novidade para os indivíduos não tão avançados, mas mais precoces, só contextualizando aí dentro desse cenário de anticorpo-droga conjugado, com uma taxa de resposta, pasmem, de 93%. Para esses indivíduos com doença avançada, porém, eram pacientes naivos, sem tratamento nenhum prévio, inelegíveis à platina. Então, um trabalho bastante interessante a ficar atento. Por fim, estamos chegando ao final, tem alguns alvos que estão sendo descobertos, como o RET, né? Provavelmente mais uma droga agnóstica está para chegar, como o selpercatinib e pralusertinib, que são alvos, são drogas para esse alvo chamado RET. Tem vários trabalhos aí já em câncer de pulmão, em tumores de tireoide, que chega a ter aí 20% dos tumores em fusão de RET ou mutação de RET. E mais recentemente a gente viu na ASCO dados de uma pancorte
de vários tumores envolvendo aí drogas anti-RET, né? Outra droga agnóstica aí é o larotrectinib e outra é o entrectinib para um alvo chamado N-TRAC, que deve ser pesquisado em toda a neoplasia sólida avançada, incluindo os carcinomas uroteliais também, porque essas drogas já estão até aprovadas pelo FDA e até no Brasil. É algo muito raro, menos de 1%. Desses tumores têm fusões no N-TRAC, mas devem ser pesquisados porque podem levar a taxa de resposta realmente muito altas, da casa dos 70%, assim como estabilidade de microsatélite e tumor mutation burden elevado, né? São todas possibilidades de tratamento que se abrem com imunoterapia com estabilidade de microsatélite e mutation burden high. São situações muito raras, mas que acontecem e devem ser pesquisadas de forma agnóstica como um todo, né? Para finalizar, meus amigos, então, doença não músculo-invasiva, tratamento já foi bem falado, RTU, BCG, para aqueles indivíduos que falharam na doença não músculo-invasiva refratária BCG, tem-se o pembrolizumab pelo Keynote 057. Para a doença músculo-invasiva, a play de tratamentos aí neoadjuvante é bastante grande, seja com químio, com imuno, mas recentemente a gente viu a chegada de nivolumab adjuvante pós-cistectomia nos doentes com músculo invasivo de alto risco, aumentando e muito aí a sobrevida livre de doença. Estão pendentes os dados de sobrevida global, mas é preciso ficar muito atento para esse esquema, para esse tratamento com uma droga anti-PD1 chamada nivolumab. Para a doença avançada, a base é platina, doublet de platina, com manutenção com avelumab. O estudo Javelin se impõe, né, para aqueles indivíduos que são inelegíveis à imunoterapia, CPDL1 positivo, com pembro ou ateso, químio mais imuno ainda não. Na segunda linha é químio ou imunoterapia, ou químio mais ramucirumab, por exemplo. Até na segunda linha é possível dar erdafitinib para quem é FGFR mutado ou confusão. E a partir da terceira linha, sem dúvida nenhuma, a erdafitinib e os ADCs, efortumab vedotin e sacituzumab govitecan, além de quimioterapia que não tenha sido utilizada até então. Esses pacientes devem ser fortemente encorajados a entrar em estudos clínicos. Esse é só um resumo aí, um pouco mais aí do que já foi falado. E eu queria agradecer enormemente aí o gentil convite, me coloco à disposição para tirar dúvidas, a gente debater um pouco desse assunto tão legal de ser debatido. Marcos, você pode voltar o teu antepenúltimo slide, que eu queria fazer uma pergunta para o doutor Ariel, não sei até se ele precisa ir para finalizar. Você tem como mostrar? Tem. Doutor Ariel, uma opção desses pacientes sem doença músculo-invasiva que fazem múltiplas recorrências, sempre se fala cistectomia precoce se for conversado com o paciente. E eu, honestamente, eu nunca fiz uma cistectomia para um paciente que não tivesse doença músculo-invasiva. Você hoje faz robótica, né, que é uma cirurgia menos invasiva, uma cirurgia que a recuperação é mais rápida. Você tem feito, nesses casos de doença recorrente após BCG, essa cistectomia precoce? Se você for ver nessa opção aqui do Marcos, a segunda linha lá de cima, volta lá, Marcos. O não músculo invasivo refratário, você fazer pembro. Pembro ainda é caro, pouco disponível, né? A última vez que eu tive um paciente que estudou a opção, eu acho que era R$21 mil a ampola, uma coisa assim. Me corrijam aí os oncologistas. Então, com que frequência nessa situação de tumor não músculo invasivo você tem indicado cistectomia? O pembro eu não acho que é uma realidade ainda para a gente, sabe? Eu vejo com uma ótima perspectiva. Eu sempre falo que eu acho a cistectomia um tratamento arcaico. A cirurgia robótica, eu acredito nela porque ela é muito menos mórbida, não sangra, demora 2 horas e meia de cirurgia. A gente consegue fazer com uma boa qualidade. Consegue fazer neobexiga intracorpórea e também consegue fazer um breaker intracorpóreo, pouca morbidade e pouco tempo de internação do paciente. Mas o paciente fica mutilado, né? Ele fica com uma bolsinha, mas
Eu posso afirmar para você que a bolsinha de Bricker, na maioria dos meus pacientes, eles estão com uma qualidade de vida melhor do que os meus que fizeram radioterapia, que ficam urinando o tempo todo, ficam com incontinência urinária, com hematúria e etc. Mas, sim, não é que eu tenho feito, porque são raros esses casos, mas eu já fiz casos que são refratários a BCG e eu indiquei. Então, se o paciente é refratário a BCG, geralmente eles querem insistir mais uma vez, ou a gente troca por quimioterapia, tenta levar mais um pouquinho, até o paciente estar também convencido que é a última opção para ele. Mas já fiz sim, já fiz alguns casos de cistectomia e não músculo invasivo refratário a BCG. Eu acho que, pegando o gancho aí, o Pedro Henrique falando do Pembro, além do Pembro que já é aprovado, a gente tem também o Atezo, né, que tem mais ou menos os mesmos dados semelhantes, tanto de resposta completa em 3, em 6 meses e 12. Assim, acho que, apesar do Keynote, o 057, que foi o estudo do Pembro, mais de 90% dos pacientes do estudo, eles eram elegíveis à cistectomia, né? Então, eram pacientes fit, né, para fazer cirurgia. Mas a gente sabe que, assim, a maioria dos nossos pacientes, da nossa realidade, não são pacientes tão fits assim, né? Principalmente aqui, eu acho que a parte clínica do paciente, que é o perfil mesmo do paciente com câncer de bexiga, né? Idoso e cheio de comorbidades, né? Então, o que eu tenho visto aqui, né, mais em Manaus, diferente de São Paulo, é uma população um pouco mais debilitada, menos fit para cirurgia. Então, acho que isso seria um fator a mais para a gente pensar em considerar ainda tratamento sistêmico, né, com imunoterapia, antes de pensar numa cistectomia radical. Concordo, Aline. Eu acho que a cistectomia radical tem que ser a última opção em qualquer um dos cenários, tá? O único conceito que eu gostaria de deixar, eu acredito na terapia de preservação vesical, só que a terapia de preservação vesical é o caso filé, é o caso, quase o caso que dá para fazer cisté parcial, né? É um caso que não pode estar no trígono, é um caso que não pode ter hidronefrose, é um caso que não pode ser volumoso, é um caso que não pode ter carcinoma in situ, né? Então, complica um pouquinho. O que eu acho que eu quero tirar o mito, assim, sim, a cisté é complexa, mas ela melhorou no ponto de vista de menos invasiva, e eu questiono, que eu lido com esses pacientes, quem cuida das complicações pós-radioterapia somos nós, tá? De qualidade de vida do paciente com Bricker versus um pós-radioterapia para terapia de preservação vesical. Os pacientes dão muito trabalho no pós-operatório, eu não sei aqui, juro sim, quem já não viveu uma cistite intersticial dramática no consultório. Acho que o Marcos já deu uma boa um overview aí também, né? Acho que talvez o futuro, com vários novos estudos que saíram agora na ASCO, de combinar, tem até estudo que poupou quimioterapia, né? Combinou somente combinação de imuno com rádio, né? Talvez deixe esses pacientes com um pouco menos de toxicidade. Também tem um estudo com radioterapia hiperfracionada, que foi também agora da ASCO recente. Então, a gente está caminhando para isso, né? Tentar deixar o paciente com menos morbidade possível. É que a gente, oncologista clínico, né, a gente não vê muito essas complicações, como você está falando aí da rádio, né? A gente vê os pacientes que estão bem, mas realmente isso a gente tem que levar em consideração. O que eu acho, Aline, o que eu vejo muito bons olhos desses imunoterápicos é que a terapia adjuvante intravesical ela é muito precária, né? É BCG que a gente tem, que é bom, o resto é tudo bonzinho, não é muito bom. Então, a partir do momento que esses remédios estiverem mais à nossa disposição, vai ser um grande avanço. Eu acho que nós vamos reduzir muito a taxa de cistectomia, e isso eu acho que vai mudar aí o paradigma aí da bexiga, sabe? Hoje um paciente não tolera uma BCG, o refratário acabou quase para a gente. Eu vou te falar que bastante gente não tolera, ou a gente baixa a dosagem, ou a gente aumenta a frequência, né? Muitos pacientes a gente consegue completar o ciclo da manutenção como a gente gostaria. Ali a gente já consegue fazer Pembro nesse cenário? Já consegue pedir pelo convênio, esse tipo de coisa? Para não refratário ou para Para refratário BCG? refratário não músculo invasivo. Se eu não me engano, já está aprovado, né? O Fuzita e o Marcos podem me confirmar. Eu acho que já está aprovado pela Anvisa. Teoricamente, o convênio tem que cobrar, tem que cobrir.
Não, é refratário, não músculo invasivo. Refratário não músculo invasivo. Que é o Keynote aí, 057. Eu não estou sabendo dessa disponibilidade, para ser bem honesto para vocês. Vou procurar saber. Eu também não, por isso que eu estou perguntando, Eu não sei. Por enquanto, assim, eu não... A É, droga está a disponível, mas só que... Desculpa, Aline. Não, pode falar, Fuzita. Não, a droga está disponível, mas assim, a gente nunca prescreveu nesse cenário aqui no nosso serviço, né? Então, a gente não teve oportunidade, não encontramos o paciente, então, até o momento, não passou pela nossa cabeça. Então, acho que a gente acabou não enfrentando ainda essa dúvida cruel aí, né? Mas eu não sei se lá no Oswaldo Cruz o Marcos teve alguma experiência com isso, se já foi solicitado para a seguradora e alguém autorizou. Até o momento, não. É tudo muito novo, né? E assim, essa nova geração, essas combinações de tratamento, a imunoterapia é algo que está se enquadrando já na prática clínica, né? Mas assim, principalmente o que a gente vê são em doenças avançadas, né? Então, a gente aqui na clínica já tem a experiência com o Javelin Bladder, a gente já tem experiência na segunda linha mesmo, mas de doenças localmente avançadas, doenças irressecáveis. Então, assim, para isso a gente não teve problema algum, mas em relação à doença não músculo invasiva, até o momento, nenhuma experiência. Mas daí eu acho que faz parte, eu acho que tem essa questão do urologista ou oncologista que eu estava discutindo, nós urologistas que temos esse paciente, então a gente precisa saber mais sobre esse assunto, talvez. Esse paciente está na nossa mão. Eles não chegaram até vocês ainda, muito provavelmente. Assim, em termos de toxicidade, né, é uma droga que a gente usa para vários tumores em vários cenários, né? Em termos de toxicidade, tanto do estudo do Keynote quanto do estudo do ATES, não teve muita diferença, né? É claro que a gente se preocupa, né, sendo um paciente com uma doença localizada, curável, né, com outras alternativas, a gente se preocupa com a toxicidade da droga, né? Mas em termos de efeitos colaterais, não foi visto nada diferente do que a gente está acostumado a lidar, né? São drogas super bem toleráveis. Ô Marcos, e na experiência de você já na doença avançada, né? Por exemplo, saiu esse ano a apresentação do Javelin Bladder, mas assim, na avaliação pós-hoc dos caras, que eles viram que não havia diferença na quantidade de quimioterapia. Vocês tentam manter os 6 ciclos antes da manutenção ou vocês já estão satisfeitos com 4 ciclos, assim? É boa pergunta, Fuzita, porque a gente já viu essa história em pulmão, né? Antigamente fazia 6 ciclos de quimioterapia para todo mundo, depois se viu que 4 é igual a 6. Tem esses dados que você falou, mas eu avalio muito o paciente. Se ele estiver bem, estiver fit, se beneficiando, eu estendo para 6 sem problema nenhum. Se é um paciente que já está começando a sentir um pouco mais a quimio, eu paro em 4 ciclos. Não me sinto penalizado em parar em 4 ciclos, não. Eu tenho uma pergunta para os urologistas, né? Em termos de técnica cirúrgica, em relação à linfadenectomia limitada e estendida. O estudo que eu conheço, o único randomizado, o estudo foi negativo a favor da linfadenectomia estendida. Como que vocês fazem? Eu sei que tem alguns retrospectivos positivos. Vocês costumam fazer a linfadenectomia estendida para todo mundo ou não? Porque eu vejo uma heterogeneidade nos anatomopatológicos de pacientes que foram submetidos à cistectomia radical. O que eu acho? Essa controvérsia é mais na próstata que na bexiga. O padrão é cistectomia mais linfadenectomia estendida. Ela deve ser realizada. Então, se há uma heterogeneidade, eu acho que é uma má prática clínica. Hoje, a linfadenectomia estendida no câncer de bexiga, ela deve ser sempre realizada, tá?
ela tem principal benefício de diagnóstico, de estadiamento, até para avaliar uma quimioterapia adjuvante, no caso que não teve um cenário neoadjuvante, tá bom? Ele tem mais como valor prognóstico, mas sim, existem estudos mostrando que até um linfonodo positivo você pode curar esse paciente também. Tá? Então, ela deve ser realizada estendida. Tem alguns estudos levantando a lebre agora, na prostatectomia, se realmente devemos fazer linfadenectomia estendida naqueles casos de alto risco, ou não precisa fazer no segundo momento. É uma discussão aí que está embrionária ainda, tem 2 estudos randomizados que saíram esse ano, ainda tem umas falhas metodológicas, mas é um assunto que a gente vai ouvir falar bastante na prostatectomia, mas na bexiga, a gente tem que fazer estendida, a gente deve fazer estendida. Há uma controvérsia no trato urinário superior, né? Há uma controvérsia, mas também tem estudos recentes mostrando que você deve fazer linfadenectomia por templates, né? Dependendo do local da lesão, se está no letal proximal, no médio ou no inferior. Que também tem valor prognóstico e também pode ter valor terapêutico. Maravilha. Mais alguém tem algum comentário, alguma dúvida aí? Acho que eu tenho uma última pergunta, então, para o Marcos. Marcos, então, com os dados aí do Javelin Bladder que você já apresentou, e a gente não tem dúvida, né, do benefício da manutenção, quem são, de fato, então, os pacientes que você consideraria ainda fazer ateso ou pembro na primeira linha, né? Porque os pacientes com carboplatina, né, que não fizeram cispa, mas fizeram carbo, também estavam incluídos no Javelin Bladder. Então, quem de fato você não faz o Javelin Bladder e você faz imunomonoterapia? Olha, hoje deixar de fazer o Javelin é complicado, né, Aline? É uma droga realmente muito pujante nesse cenário, para aqueles que não progrediram, doença estável, resposta parcial, resposta completa, benefícios indiscutíveis. Vários esquemas foram utilizados, para todos eles teve benefício. Então, eu acho que a opção hoje é acesso. Então, tendo essa droga, a gente oferece, né? Como eu tinha falado, fazendo a manutenção, você acaba queimando a imunoterapia da segunda linha. Mas a gente está preocupado agora com o momento, né? Com a droga ali, com aquele cenário de primeira linha. Mas para os indivíduos, até esse dia chegar, da imunoterapia do Javelin está disponível para a gente aqui de uma forma mais corriqueira, ateso ou pembro só para os pedeliums positivos realmente, que são inelegíveis à platina. Esse foi a gente segue a regulamentação e a reconvocação, né, do FDA para essas 2 drogas que tinham recebido a aprovação lá atrás, mais acelerada, mas que teve que ser reconvocado diante das informações de maior benefício para os pedeliums positivos, né? Então, é para essa população que eu faço apenas os positivos, caso inelegíveis à platina. Se forem elegíveis à platina, sem dúvida nenhuma, esquemas baseados em platina seguido de avelumab, sem dúvida nenhuma. Filha, obrigada. Mais alguém tem mais alguma dúvida aí? Pedro Henrique, alguma coisa? Acho que a gente pode finalizar, né? Já são 9h10, 10 horas da noite para vocês. Então... Pessoal, dê uma olhada aqui no pembro. Pelo que eu achei aqui, está aprovado pela Anvisa nesse cenário, mas ainda não está no rol. É o que eu achei, pelo menos. Acho que falta ter o paciente, né? Quando a gente tiver o paciente, a gente vai prescrever. E estando aprovado pela Anvisa, né? O paciente vai brigar. Esse esquema, essa droga foi para os não músculo-invasivos, já está aprovado nos Estados Unidos. Você vê como a gente fica sempre a reboque do resto do mundo, né? Isso foi aprovado em janeiro de 2020, já tem 1 ano aprovado no FDA, né? E a gente fica correndo atrás do rabo aí em relação ao resto do mundo, em vários cenários.
Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Fuzita, alguma coisa a mais? Não, só queria, em nome do Grupo de Estudos de Tumores Urológicos aqui do Amazonas, o GETUAN, né, agradecer a disponibilidade do Ariê e do Marcos André. Obrigado a vocês ficarem até esse horário. A gente estava prestando tanta atenção que eu tinha viajado no tempo, não sabia que estava tão tarde aí. Perdão para vocês, né? Desculpa. E agradecer a Cleide aí que viu o nosso evento e decidiu nos socorrer e ajudar. Então, obrigado, Cleide, aí, representando o pessoal da Pfizer, agradeço de coração aí a ajuda de vocês. Lia também, doutora Lia, que é a nossa diretora de ensino e pesquisa, que faz isso acontecer, e agradecer a todos pela participação. Não sei, Aline, pode fechar junto com o doutor Pedro, aí eu agradeço vocês. Eu quero, antes de terminar, doutora Aline, só parabenizar as aulas, nossa, doutor Ariê, né, doutor Marcos Sá, as perguntas, foi muito rico, viu? Eu tenho visto outros eventos de carcinoma urotelial, de outros colegas pelo Brasil, e eu vi o quanto a gama de informações, de novas informações que vocês trouxeram. Inclusive, eu estava aqui direto falando para eles sobre vocês, viu? Provavelmente, vocês terão outros eventos pela Pfizer por aí, tá? Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Cleide. Obrigada, Cleide. Obrigada a todo mundo que está até agora aí participando. Então, obrigada, Ariê, Marcos, pela disponibilidade, Pfizer, Lia, Fuzita e todos que estão aí. Acho que você pode terminar aí, Pedro. Tem mais alguma consideração? Acho que tudo já foi dito. Agradeço a todos e que possam se repetir novas oportunidades, né? Obrigado, espero estar Deus quiser, presencial. Espero estar aí qualquer dia aí com vocês. Até mais. Tchau, Vai fazer, gente. pode. Tchau. A gente está esperando vocês aqui, com certeza vai rolar, viu? Um abraço, tchau, até mais. Um abração a todos aí.